poder, ela pode abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. Este programa tem um oferecimento de Irmãos Marianos, tudo em material para construção, Borracharia Conquista, Brita Forte, Constru Moura, Droga Farma, Gás Leal e Gráfica Araguaia. E Lojas Economia, Drogaria 23, Madeireira Maciel, Marmoraria Oliveira, Shopping das Piscinas, Mecânica Amazonas, Supermercado O Tapajós, Vereador Olaí Reis e Vida Fashion. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma programação da família Cadex, Nação Madureira, aqui em Xinguara. Esse programa que vai ao ar pelo SBT Canal 9. Nós estamos aqui para mais uma programação. Hoje nós queremos te pedir permissão para entrar no teu lar, no teu carro, para entrar no espaço onde você está, no seu lazer, na sua viagem, no trabalho, e até mesmo na prisão, onde quer que esteja, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Você que nos assiste aí, através da televisão, nas redes sociais, queremos dizer que você é muito bem-vindo para fazer parte conosco dessa família abençoada que propaga o Evangelho de salvação. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você parou pra pensar no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e dizer teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira funcionar. Adeus, valeu a pena obedecer, por Jesus abençoar. O que pra você está preparado, o que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Uma felicidade maior, nem prazer possa ser comparado. Vamos tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira funcionar. Adeus, valeu a pena obedecer, por Jesus abençoar.
Jesus está voltando. A igreja vai viver um momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado e pronto para contar sua vitória. Vamos ler a palavra do Senhor, Esté capítulo 2, versículo 21, 22, 23. Depois nós vamos ler Esté capítulo 6. Diz assim o versículo 21 do capítulo 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esté, e Esté disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora Esté capítulo 6. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga-se a veste real de que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste,
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amém? Essa história conhecidíssima de todos nós, não é verdade? Conhecidíssima. O judeu Mardoqueu, que entra na história no livro que tem o seu nome, o nome de uma mulher, da qual esta mulher é a personagem principal dessa história. E através dela se houve um livramento muito grande, a rainha Esther. E ela teve a sorte de cair nas graças do rei, enquanto o rei procurava uma rainha para si. E Mardoqueu, seu primo, a adornou, a preparou, a vestiu. E o rei se agradou dela na hora que escolhia. E através dela, o povo de Israel, os judeus que ainda estavam na região da Babilônia, foram salvos. E esse Mardoqueu foi um que instigou ela. Ela se sentia impotente, porque a rainha daquela época nada mais era do que um personagem, um posto que não podia opinar. Tanto é verdade que a rainha anterior, o rei chamou ela para dançar, para se apresentar, e ela disse que não ia, porque estava indisposta. Na mesma hora o rei tirou ela e colocou outra, e foi Esther. Caso muito sério. Só com essa parte dá para a gente tentar fazer uma mensagem, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Amados irmãos, e Deus, na sua grandeza, não deixa passar nada. Em Apocalipse, capítulo 20, a gente vai ver lá a parte onde fala sobre o juízo final. E diz a Bíblia que abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E todos foram julgados quanto à sua vida aqui na terra. O salmista Davi, no Salmo 139, ele começa a falar sobre a grandeza de Deus e a sua pequenez. Ele fala sobre tentar fugir da presença de Deus. E ele diz que não consegue se esconder de Deus. E no versículo 16, se não me engano, ele fala que os ossos deles ainda não era formado, ainda não havia forma, ele estava informe, muito provavelmente ainda no estado de embrião, logo gerado no ventre da sua mãe. E diz ele, no seu entendimento, que Deus já havia escrito, já estava escrevendo os seus dias, a cada dia que ia acontecendo, mesmo antes de existir. Então Deus escreve. Deus escreve. Há um lugar onde Deus escreve todas as nossas ações, todas as nossas lágrimas são escritas, todo o nosso sofrimento, todo o nosso sucesso, toda a nossa vida. Aqueles que estão padecendo enfermidade nesse momento, Deus está escrevendo ou já escreveu a respeito. E nós também temos a nossa história escrita nesse livro de Deus. E o livro de Esther conta que foi lido um outro livro, chamado o Livro das Crônicas. O livro das crônicas daquela época eram escritas, feitos históricos, fatos totalmente verídicos, onde fosse possível contar os fatos heróicos que foi acontecido. E por um acaso, não sei, mas por destino de Deus, a história de Mardoqueu foi escrita naquele livro das crônicas. Acredito eu que este fato do capítulo 6 é uma alusão do que Deus faz todos os dias, a todo instante.
A todo instante, Deus na eternidade, Ele chama um dos seus assessores e fala: pega o livro das crônicas que eu quero ler. Muito provavelmente Ele deve falar assim para algum dos seus assessores: aquele homem lá de Xinguara, aquela irmã lá de Xinguara, que teve um prejuízo financeiro, só como exemplo, que padeceu uma enfermidade, como é que está a situação dela? O assessor lá de Deus vai dizer assim: ainda ela está sofrendo dessa enfermidade. Não foi feito nada por ela, ninguém agiu, ninguém fez nada a favor dessa irmã? Não, nada. E aí ele se aconselha com o seu espírito, aí diz: o que é que nós devemos fazer? O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele geme, ele intercede com gemidos. E com certeza nesse gemido o Espírito de Deus fala assim: Senhor, cura ela, restaura a saúde dela, restaura o patrimônio que ele perdeu, restaura a finança daquele homem. E Deus prontamente faz isso. E não foi assim com esse homem chamado Mardoqueu. E ele tem um nome para homenagear um deus babilônico, um deus daquela época. Muito provavelmente ele nasceu já no meio da servidão. E aí ele pega um nome, um homem judeu, pega um nome pagão, um nome da época, para homenagear um deus daquela época. E ele fez uma inimizade, ou fizeram inimizade com ele, esse homem Amã. Muito provavelmente Mardoqueu, alguns dizem que ele era mendigo, eu não acredito muito. Certamente ele servia também ao rei, porque ele da tribo de Benjamim, é muito provável que ele tinha uma descendência nobre, ele descendia de nobres. E diz alguns historiadores que Amã descendia dos amalequitas e Mardoqueu da tribo de Benjamim. E os amalequitas, se até hoje não acontece isso, odiavam extremamente, eram os inimigos maiores do povo de Israel. E Israel também tinha como uma inimizade muito grande. E diz que essa inimizade entre Amã e Mardoqueu podia ser essa descendência, esse histórico, onde Israel venceu os amalequitas muitos anos antes. Mas a verdade é que ele não gostava de nenhum judeu. A verdade é que Amã não gostava de nenhum judeu. E por ele ver Mardoqueu todo dia na porta do templo, na porta do palácio, ele odiava mais ainda. E quando a Bíblia narra a história de um suposto crime que ia ser cometido contra o rei, Mardoqueu consegue avisar o rei, e o rei descobre quem era as pessoas que tentavam fazer algo contra a sua vida. E imediatamente a história já muda o contexto. Em vez de já falar sobre a recompensa de Mardoqueu, ali tem um interrompimento sobre a benfeitura que fez Mardoqueu. E o texto já segue dizendo que Amã foi honrado diante do rei cada vez mais. Ele foi honrado perante o rei de modo que o rei mandava que todos os súditos da cidade tinham que se curvar perante Amã, um servo do rei, um soldado do rei, um comandante do rei. Só que o judeu Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu não se curvava. Muito provavelmente Mardoqueu olhava para ele e falou assim: algo aqui da minha cabeça.
eu sei que tu foi honrado, mas tu não mereceu nada. Você foi honrado aí, mas você não mereceu nada. Eu acredito que Amã, ao olhar para o Mardoqueu também, quando olhava para o Mardoqueu, tinha crise de consciência. Esse cara qualquer hora vai me entregar. Esse cara qualquer hora vai... E ele fez muitos intentos contra Mardoqueu. Nós entendemos que foram frustrados. Mas ele conseguiu que o rei assinasse um decreto, determinasse dia e hora, mês, ano, dia e hora que os judeus fossem mortos. Imagine só, o homem programar a morte de milhares e milhares de pessoas. E ele conseguiu. Fez a cabeça do rei e falou: esse povo não te honra, esse povo não gosta de você, esse povo tem que ser morto. E Amã conseguiu. E o rei fez um decreto. Na verdade, ele deu o anel que tinha o selo, onde se selava todos os decretos, entregou na mão de Amã, e Amã, lá com os companheiros dele, fizeram o decreto, e Amã, com o anel na mão, selou os decretos em nome do rei. Certamente o rei estava à mercê, não estava sabendo exatamente do que era que Amã estava provocando. E Mardoqueu, sabendo dessa situação, entristeceu-se muito, procurou a rainha Esther. Aí falou assim: agora você tem que honrar o Deus que te colocou aí. Agora você tem que honrar o Deus que te colocou aí. E ela, sem saber o que fazer, num determinado momento, Mardoqueu fala para ela assim: olha, se você não decidir fazer nada, Deus vai levantar alguém para fazer. Aí ela teve coragem, jejuou e se apresentou diante do rei. Só que antes disso ela programou uma festa para poder apresentar diante do rei. E fez um convite a ponto de se humilhar e querer que o rei e a mãe estivessem presentes. E Amã se inchou muito. Aí ele tramou o plano: dessa vez nós vamos matar Mardoqueu. E Amã falou para todos os conselheiros dele, família, pessoas que estavam à sua ordem, e falou: o que é que eu posso fazer agora? Agora nós vamos acabar com Mardoqueu. E toda a família dele falou assim: olha, você tem que fazer o seguinte, faz uma forca. Ainda deu a altura ainda da forca, bem alto, para que as pessoas vissem ele lá pendurado. Porque o objetivo da forca, como na nossa era já aconteceu, o objetivo da forca é deixar a pessoa pendurada lá para servir de exemplo. Nós sabemos a história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Foi enforcado, ficou lá pendurado. E depois que todo mundo viu, ainda pegaram as partes dele, dividiram em 4 e deixaram nas principais saídas da cidade, para todo mundo que passasse visse: um traidor foi morto. E com Mardoqueu não era diferente. Eles queriam fazer exatamente com Mardoqueu. Certamente Mardoqueu, se estivesse morto nessa causa, seria um mártir e teria ainda assim estimulado, incentivado aos judeus guerrear por sua própria vida. Mas Deus, Ele tem tudo escrito, e nada passa sem que Ele não perceba. E essa história de Mardoqueu tem a reviravolta mais impressionante que a gente pode ver. Uma determinada noite, o rei perdeu o sono. Muito provavelmente,
por nada. Ele não comeu nenhuma comida estranha, não comeu demais, né? Ele não estava doente, simplesmente perdeu o sono, para simbolizar que o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. Então sempre Ele está ouvindo, sempre está lendo sobre nossa vida, sobre nossas crônicas, sobre aquilo que é escrito sobre nossa vida. E dá certo para os homens ler justamente na história de um homem chamado Mardoqueu, que no dia anterior a sua morte estava decretada. E ao amanhecer o dia, o rei pergunta: quem que está ali no pátio? E a mãe estava entrando no pátio do palácio para poder ir falar com o rei, para falar sobre a morte de Mardoqueu, sobre inquirir sobre a morte de Mardoqueu, sobre pegar a legalidade. Só o consentimento do rei. E ele não sabia que ele estava indo para o julgamento dele. Amã estava indo para o seu julgamento. Mas antes disso, Deus tinha que honrar um homem fiel, verdadeiro. Antes disso, Deus tinha que fazer a justiça. Deus tinha que fazer a justiça. E Deus usou o inimigo para honrar. Deus usou o inimigo para honrar. Mardoqueu ainda estava na porta do palácio do rei, ainda no pátio, esperando certamente receber uma ordem para fazer algo. E Amã passa por ele, muito provavelmente dá aquela risada sarcástica e fala: tu não sabe que tu vai morrer hoje. Mas Deus estava lendo as crônicas de Mardoqueu, e aquilo não iria acontecer. O que iria acontecer era que Deus escreveu. Eu quero dizer para você que o que acontece na tua vida é o que Deus escreve. Mesmo nós, na nossa desobediência, na nossa falta de entendimento, erramos, caminhamos para lá e para cá, tentamos desviar, tentamos desistir, mas o Senhor falou: eu já escrevi, e vai acontecer. Se a gente entende e é obediente, a gente segue o caminho mais curto entre duas extremidades. Para quem já estudou sabe que é uma reta. Se você é obediente, o caminho que você vai trilhar é uma reta. Agora, se a gente é desobediente, a gente vai dar muitas voltas. Eu estava conversando com um obreiro e ele me falou: o senhor já leu Gênesis 15? Eu falei: já. O senhor lembra lá que está escrito? Eu falei: não. Ele abre a Bíblia aí. Deus falando com Abraão, fazendo promessa. Aí Deus fala para Abraão: olha, mas vocês vão ficar 400 anos na servidão, mas vão sair de lá rico. Então não é invenção nossa quando nós falamos que o povo de Israel saiu de lá rico. Está escrito em Gênesis 15. O povo saiu de lá rico depois de 400 anos, cerca de 400 anos de escravidão, de servidão. E que o rei queria, o faraó queria fazer era matar o povo. Era matar o povo. Cada vez mais, colocar jugo mais sobre eles para que eles fossem mortos. E Deus proveu o livramento para o povo de Israel, proveu o livramento para Mardoqueu. E Deus jamais se esquece. Foi feita uma aliança entre Jonatas e Davi. Logo depois que Davi venceu o gigante, Jonatas tira a capa dele de príncipe, entrega para Davi. A Bíblia diz que a amizade deles era muito forte, tinha uma amizade muito grande. E Jonatas faz uma aliança com Davi e pede a ele
para não desamparar nenhum dos seus descendentes. É como Jonas soubesse: eu vou morrer e os meus descendentes vão ficar aí. Honra os meus descendentes. Tempos depois, Davi está lá no palácio, conquistou tudo o que precisava conquistar, conseguiu unir os dois reinos, Judá, Israel e Jerusalém, conseguiu fazer a paz, conseguiu trazer a arca, e ele ficou na sua mente: o que eu devo fazer mais? E um dia ele lembrou: cadê a descendência de Jonatas? Curiosamente, tinha um lá que sabia, porque foi um que tinha tomado as coisas dele. Então Davi manda buscar o filho de Jonatas e honra ele, e fala: a partir de hoje você vai viver comigo no palácio. Onde eu andar, você vai andar. Onde eu estiver, você vai estar. O que eu comer, você vai comer. O que eu vestir, você vai vestir. Nunca mais você será desamparado. Por conta de uma aliança, por conta da justiça. Nosso Deus não falha. Como Paulo disse, a nossa leve e momentânea, passageira tribulação vai passar, e a vitória está chegando. Nós estamos sofrendo pela vida do nosso irmão também, mas nós sabemos que aquilo vai passar. E a gente tem que se unir, tem que se fortalecer. E nós conhecemos a história de Mardoqueu, no final. O rei pega e fala de maneira subjuntiva: ô Amã, diz para mim, o que tu acha que nós devemos fazer a uma pessoa que eu estou querendo honrar? Amã era o homem mais próximo do rei, era um puxa-saco real, a ponto de querer ter na sua mão o anel do rei para tomar decisão pelo rei, e conseguiu. E pela sua inveja, eu acredito, ele pensou com ele mesmo: certamente o rei está falando de mim, então eu vou pedir para o rei, sabe por quê? Eu vou pedir a coroa dele, eu vou pedir as vestes dele, eu vou pedir o cavalo dele, e vou pedir que o príncipe dele me puxe nesse cavalo e saia pela rua dizendo que eu sou a pessoa que o rei quer honrar. E quando ele disse para o rei, ele falou: vai lá fora, pega Mardoqueu e faz tudo isso com ele, porque esse homem eu quero honrar. Deus não se esquece dos seus. A sua história não escapa das mãos de Deus. A sua história está escrita, a sua história está sendo lida todos os dias. Esse nosso Deus não dorme. Diz a Bíblia que Ele vela pela sua palavra. Não há nenhuma construção nesse mundo que não seja sustentada pelas suas mãos. Não tem nenhum guarda, nenhuma polícia, nenhum exército que possa tomar de conta do seu país mais do que o nosso Deus. Está em Salmo 107. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o construtor. Ele é aquele que fez tudo do nada. E aquilo de que tu necessita vai vir a teu favor, porque Ele um dia escreveu que tu vai vencer. Que tu vai vencer. E a vitória vai chegar. E que essa luta vai passar. E que você vai ser vitorioso. Não desista. Não desista. Porque no momento que você desiste, Ele tem que trabalhar novamente para você dar a meia volta de novo e começar a caminhar no propósito dele. E isso implica em mais alguns anos. Deus fala para Moisés, depois do outro lado do Mar Vermelho: fala, Moisés, só por conta desse povo aí que se rebelou, eu vou transformar 40 dias em 40 anos. Você já imaginou uma viagem de 40 dias ser transformada em 40 anos
por conta da rebelião, por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de desistir, por conta de desacreditar na palavra de Deus, por conta de uma meia volta. Sabe o que eles fizeram? Vamos voltar para o Egito aí. Não tem nada não, a gente dá a volta lá no Mar Vermelho lá, não precisa atravessar mais não, nós dá a volta, nós se rende. Nós vamos viver de migalha, não tem nada não. E Deus tinha uma terra que manda leite e mel para eles. Sabe por quê? Porque Deus escreveu. Quando nós lemos que Deus dará ao povo de Israel a cidade santa, Jerusalém, por herança, é porque isso vai acontecer. Ainda hoje a gente vê a luta, mas isso vai acontecer um dia. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus continua fiel. Amém? Coloque-se de pé. Pedir a equipe de louvor para louvar o Senhor. Enquanto a gente ora, enquanto a gente ministra na vida dos irmãos. Pode ser, igreja. Aleluia. Querido Deus, chamado Pai. Meu Deus, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai Santo, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, nós te louvamos porque o Senhor é fiel, Jesus amado. Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, dentro dos nossos lares, no meio da tua igreja, pelos milagres que o Senhor tem feito acontecer dentro, Deus amado, da tua casa, Jesus. Pai, pelos livramentos, Jesus, que o Senhor tem nos dado, Pai amado da glória. Deus amado da glória, pelas vidas, Senhor Jesus, que tem sido restaurada, pelas vidas que tem sido curada, Pai, de enfermidade. Jesus amado, nós queremos, Deus amado, te agradecer, Pai, pela sua que o Senhor tem nos dado, Deus, diante dos nossos inimigos. Pai, nesta noite eu quero te pedir, Jesus, vai entrando com providência na vida dos meus filhos, vai restituindo, Deus, aquilo que foi roubado, vai restaurando, Deus amado, aquilo que foi roubado, Pai. Deus vai abrindo porta onde não tem. Jesus vai trabalhando na vida daquele Deus amado que veio aqui, se arrastando, Senhor, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Vai amado agora na vida daquele que está precisando de algo, Deus, diretamente da nossa mão. Pai, aquele que está com problema na justiça, Jesus, resolve, Pai, porque o Senhor tem poder para fazer. Meu Deus, multiplica, Jesus. Aleluia, aleluia. Multiplica o mundo daquele Jesus que passa não tem para correr. Deus, aquele que está com problema no seu trabalho, Deus, começa a trabalhar a partir desta noite, Jesus, para que ele amanhã venha cantar o hino da vitória. Jesus ferido, abre portas, Senhor Jesus, para o teu povo. Deus, começa a trabalhar na vida dele, Jesus. Deus começa a restituir, Deus, aquele que tem perdido na madrugada. Jesus, vidas que estão afastadas, começa a trabalhar e restaurar a vida deles, ó Deus. Jesus, ouve o clamor do teu povo. Ouve, Deus, amado da glória, o clamor da tua igreja, Jesus. Nesta noite, ó Pai, nós queremos te pedir, Jesus. Renova a nossa vida, Deus, aqueles que têm sido humilhados por Satanás, aqueles que têm sido humilhados pelos adversários, Deus, amado da glória, começa a exaltar a eles, Jesus. Começa a dar visão para eles, Jesus. Começa a restituir, Deus, a vida dele no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos no teu nome santo, Deus. Trabalha na vida dos teus filhos. Restitui, restaura, renova. Deus santo, eu te peço no nome de Jesus. Fala conosco, em o nome de Jesus. O troféu da vitória. Aleluia. Vem, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, quero te agradecer por ter nos atolerado por mais 40 minutos aí nessa programação importante, dizendo que se você deu espaço ou der espaço, Deus fará
o que deseja o teu coração. Deus trabalhará na tua vida com espaço, com liberdade, mudará algo que você precisa muito que seja mudado na tua vida. Quero te convidar para as programações. Nós temos aqui no Templo Sede culto aos domingos e às terça-feira. E nós temos programação nas congregações. Em cada setor de Xinguara tem uma nação madureira com as portas abertas, temos uma família Cadex ali te aguardando, tá bom? As programações aos domingos e às quinta-feira. Vocês são nossos convidados especiais. Venha fazer parte conosco desta família, tá bom? Quero agradecer a tua presença, tanto nas programações nos templos, como nos assistindo aí através das redes sociais, através da televisão. Quero deixar esta palavra de gratidão aos presidiários, a você que está preso por um motivo ou outro, não importa. O que eu quero é que você seja feliz a partir do momento que você ouvir Deus falar contigo. Amém? Muito obrigado pela audiência. Este programa tem um oferecimento de Irmãos Marianos, tudo em material para construção, Borracharia Conquista, Brita Forte, Constru Moura, Droga Farma, Gás Leal e Gráfica Araguaia, e Lojas Economia, Drogaria 23, Madeireira Maciel, Marmoraria Oliveira, Shopping das Piscinas, Mecânica Amazonas, Supermercado O Tapajós, Vereador Olaí Reis e Vida Fashion. A palavra tem poder, ela pode abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz.